Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos para mais uma lição na sequência dos nossos estudos bíblicos. Recentemente começamos em Gênesis, capítulo 1, e agora estamos percorrendo todo o Antigo Testamento. Depois, se Deus permitir, percorreremos todo o Novo Testamento até chegar no Apocalipse novamente. Uma jornada boa, porque nós vamos ler todos os textos das Escrituras e analisá-los, conforme estamos fazendo. Isso é importante, que dá para nós que somos cristãos aquela perspectiva global, sistêmica da Bíblia. E isso é muito importante para todos nós, temos essa visão global. E às vezes existem textos que, por serem textos assim que não são muito, não dá assim aquele apetite, por assim dizer, pelo conteúdo deles, então a gente pensa que precisa deixar de lado. Mas todos os textos, toda a Escritura é importante para nós. Então, nós vamos hoje estudar a lição de número 19, de 7 de maio de 2023. Abner faz acordo com Davi para ele ser rei de Israel. Vamos estudar algumas personagens aqui, que já temos falado um pouco a respeito delas, só que quando elas vêm para o primeiro plano, vêm para esse cenário como sendo figuras importantes, desenvolvendo um grande papel no enredo aí, na história. Fecha aí, Fred. Troca esse. Aí, e sobe do outro lado. Quando elas desempenham um papel importante na história, então nós vamos ver que o narrador traz essas personagens para o foco pelo fato de elas desenvolverem que alguns eventos na vida delas são importantes para nós entendermos a estrutura global e para onde a história está caminhando. Então hoje nós vamos ver personagens aqui que já apareceram em capítulos anteriores, mas que agora, em alguns episódios, elas são chamadas para o primeiro plano. É como se tivesse o enredo de um filme. Hoje os filmes são exatamente inspirados assim. E os romances e tudo mais são todos escritos dessa forma. Então existe aquele capítulo, de repente, que é devotado a uma personagem por inteiro, todo ele por inteiro devotado a uma personagem só. Tudo depende da importância da participação dessas personagens. Outras coisas que são importantes são a questão de como o narrador faz a narrativa e também aquilo que ele dá como elementos para que nós possamos compreender o que ele está dizendo. Tá? Isso é muito importante quando nós estudamos um texto narrativo como este. O texto de 1º e 2º livro de Samuel tem prosa e poesia. Então nós já vimos prosa, já vimos poesia, como o Lamento do Arco, e agora nós estamos aqui num texto quase que 100% de prosa. Tá? É uma narrativa, é um conto, e aí nós vamos acompanhar a narrativa passo a passo. O texto tem muitos aspectos que a gente vai considerar assim, que trazem algumas questões para nós importantes. Uma delas eu pontuei na aula passada e hoje nós vamos rever aqui, tá? Que é a questão da poligamia. Vamos dar uma abordagem um pouco mais profunda ao assunto, inclusive nos baseando num trabalho bom do Richard Phillips, que ele fez um trabalho bom, e o comentário dele, embora não esteja ainda em português, mas eu fiz uma tradução, e então dá para nós termos um panorama dessa questão, que é uma questão que você vai ter que se deparar com ela. E também ter uma noção de como isso interfere na relação desses homens com Deus e se isso é uma coisa que é aprovada por Deus. Então, é importante nós estudarmos tudo isso. Exatamente por conta da má interpretação da Bíblia, que tem muita gente aí fazendo um monte de besteira. E hoje em dia, por exemplo, já tem aí igrejas aí que esse indivíduo, na realidade, ele não é um polígamo pelo fato de ter várias mulheres ao mesmo tempo. Mas, foi certa vez o pastor foi pregar, acho em Belo Horizonte,
E chegou lá quando ele começou a falar a respeito, né, de que o obreiro deve ser marido de uma só mulher, então ele deu ênfase bem a isso aí, e o pessoal começou a olhar para ele assim, meio assim, assustado, né? Porque já tinha um obreiro lá que estava na terceira mulher, e todas elas eram membros da igreja. Então aí, esse troca de mulher através de divórcio, né, estava provocando uma situação meio desastrosa na igreja, porque partindo, inclusive, da liderança, vocês imaginam como é que ficam os liderados. E, da mesma forma, né, o que era válido para esse obreiro também tinha mulheres lá que estavam também fazendo a mesma coisa, né, trocando de marido como se troca de vestido. E então, essa situação, quando a gente vê que na contemporaneidade está acontecendo, nós precisamos reforçar o ensinamento bíblico e ver como a monogamia, e ela no seu sentido lato, de que um homem e uma mulher que foram idealizados por Deus e desenhados nessa relação para toda a vida, como isso é importante, e por isso é bom nós nos darmos assim um panorama dessa questão também. Nós vamos começar aqui, vendo o nosso texto, é o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, os versículos 1 ao 39. E temos aqui o texto áureo, que é o texto de ouro, que diz: Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Capítulo 3, versículo 21. Um indivíduo todo poderoso, né? Capacidade para fazer. Não, agora a promessa de Deus vai cumprir mesmo. Agora eu estou na frente. Pode ficar tranquilo que, né, eu estou na frente. Esquece ele daquilo que foi feito desde a época de Saul. Desde a época de Saul, o Abner era um dos que estavam ali, como um dos guardadores ali, né, como um dos guarda-costas do rei Saul, e trabalhou incessantemente como coadjuvante nesta perseguição de Saul a Davi. Tá? Então ele tem lá no seu histórico isso que parece que ele ignorou, né? Mas nós vamos estudar a lição e vamos procurar entender um pouquinho como é que funciona a cabeça do Abner. E depois os Abners que aparecem por aí. Como também a cabeça de Joabe, a cabeça de Azael. Nós vamos procurar tentar dar um perfil psicológico dessas personagens para que nós possamos ter uma noção clara, né, de qual é a estratégia que ele está utilizando. Então vamos aqui à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte. Pergunta número 1. O que houve entre a casa de Saul e a casa de Davi? E qual a que ficou mais forte? Quantos filhos Davi teve? E quem era poderoso na casa de Saul? Então, os versículos 1 ao versículo 6 trabalham exatamente, nos mostram aí este clima que perdurou durante esses 7 anos e meio que Davi reinou em Hebrom. Então, durante esse período houve um grande conflito. Quando se fala aqui conflito entre uma casa e outra casa, essa linguagem é literal ou figurada? Nesse caso, literal. Então tinha duas casas brigando. Uma casa chegava lá, jogava a janela na outra, jogava a porta, aquela briga. Assim. É isso que eu estou falando. Essa é literal ou figurada. A expressão casa, né? Expressão casa. Isso, Quando se fala aqui como uma casa, houve guerra entre uma casa e outra casa, né? Então aí, estou querendo só mostrar para vocês que a linguagem é conotativa, não denotativa. Né? Significa que uma casa está brigando com a outra no sentido de casa mesmo. Né? Você pegou isso, você cochilou nessa, hein? Eu passei essa aula, eu já passei. Há muito tempo, né? Dá uma saída aí, ó. Em versículos 1 a 6, vamos falar exatamente sobre essa
questão. Vamos aqui abrir a NA. E vocês vão ver como as versões contemporâneas já estão melhorando um pouco essa questão do texto, né? Então aqui, por exemplo, vamos ver aqui, a NVI, tá? Já começa a fazer essa tradução. Quando o tradutor pega e faz a tradução literal, né? Ele pega a tradução literal, geralmente ele pode induzir a um leitor menos atento a uma compreensão assim, né? Ele fica assim meio perdido em relação ao que está querendo, que está sendo dito. Principalmente quando se for um novato, e também com pouco conhecimento de língua portuguesa, ele vai, obviamente, ter aquela dúvida, muitas dúvidas surgem. E então, essa seria uma delas. Aí, a versão NVI, por exemplo, já traduz aqui: a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Então, quando a versão revista e corrigida traduz: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, o tradutor está aqui usando a expressão que praticamente é uma expressão literal, né? E você vai ver aqui, Vatehi Hamilchama, né? E aconteceu, e houve, né, uma guerra, a guerra, Aruchá, ou melhor, Aruká, aqui está, que está no sentido da extensão, longa. E aqui vai dizer quem são, quais o contraste entre uma e outra. Ben Beit Shaul, então, entre a casa de Saul, Uvein Beit Davi. Então, Beit aqui vem de Bait, Bait literalmente significa casa, Bait. Né? Beit aqui porque está no construto, casa de. Tá? Então, aí está no construto. Então, essa expressão é traduzida literalmente. Quase sempre a versão revista e corrigida vai fazer uma tradução literal. Tá? Quase sempre ela faz uma tradução literal. E esse aspecto é importante, você tem uma tradução literal para começar no seu estudo, é importante, mas ao mesmo tempo acontece de você, muitas das vezes, ter de traduzir a língua portuguesa. Nesse caso específico, você tem que entender que aqui casa está sendo usado no sentido conotativo e não indica esse referente que nós conhecemos como casa, né? Literalmente. Né? Senão aí eu ia fazer aquela figura, né? Uma casa jogando a janela na outra vai, joga a porta, e aí outra joga a chaminé, e uma casa lutando contra a outra. Não é isso do ponto de vista literário. Então, quase sempre quando acontece isso, as versões, a versão revista corrigida sempre vai pelo lado literal. E isso aí é importante para você começar a sua interpretação do texto. Geralmente é bom você ler a versão revista e corrigida, mas logo em seguida ler uma versão mais contemporânea, como a NAA, que é a nova versão atualizada de Almeida, a NVI, que é a nova versão internacional, e a NVT, por exemplo, que é a nova versão transformadora. Elas trazem uma tradução mais contemporânea, que o leitor de hoje consegue entender, e algumas dificuldades até ela facilita, que o leitor contemporâneo entende com mais facilidade. Então, por exemplo, aqui você vai ver que a NVT já traduz direto: a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Disse a mesma coisa, só que em vez de usar o vocábulo casa literal, ele vai no eixo paradigmático. O que é o eixo paradigmático? É aquele eixo em que as palavras que podem ser encaixadas ali nesse texto, como sentido da palavra ou expressão pretendida, você pode escolher uma delas. Daí, uma escolheu literal, casa, a outra já escolheu família. Então, você percebe que aí você tem o eixo paradigmático. O tradutor, dependendo da proposta de tradução dele, ele vai fazer uma tradução que é mais formal, seguindo literalmente o texto, ou vai fazer uma tradução dinâmica, usando o aspecto da dinâmica, trazendo expressões e palavras para o contexto contemporâneo, de modo que o leitor de hoje consiga entender o texto de lá daquela época, com mais facilidade. Então, a língua hebraica, por exemplo, tem as suas peculiaridades,
como qualquer outra língua. E aí, quando você pega uma tradução que se mantém dentro da forma, né, do texto original, o que acontece? Geralmente isso pode trazer um pouco de dificuldade na hora de entender o texto. Quando você fala entre Guerra das Famílias, você já começa a ter um cenário bem mais claro, né? Mostrando que nós temos dois reinos que estão ali em paralelo, conforme vimos na aula passada. Há uma disputa. Então, o Isbosete está lá instaurado como rei, né, em Israel. E, por outro lado, nós temos em Judá, aqui em Hebron, reinando Davi. Então, Davi é aquele rei que vai assumir todo o reinado. Isbosete é colocado por Abner. Né? Por que vocês acham que Abner estava tão interessado em ter Isbosete, que era o filho de Saul, como rei em Israel? Ele era o grande general de Saul. Então, sendo o grande general do exército de Saul, o guarda-costas principal de Saul, ele tinha todas as suas mordomias, ele tinha todas as suas, o seu acesso ao palácio. E então, o que acontece? Isso acabou toda a mordomia. E, obviamente, quem iria estar numa condição dessa é o general, que é o sobrinho de Davi. Quem é o sobrinho de Davi? A quem eu estou me referindo? O filho de Adamical. Filho de Zeruia. É o Joabe, que é o grande general, que está agora à frente das batalhas. Inclusive, no texto, vocês vão perceber que ele está vindo de uma das batalhas ali, trazendo despojos, e ele não estava presente no momento em que Abner vai lá e faz a negociação com Davi. Tá? Então, a história é contada desse jeito, de modo que a gente vai começando a ter um panorama e vai saber quais são as tramas, o que está acontecendo, quais são as coisas que estão acontecendo nos bastidores e presumimos as motivações de cada personagem. E geralmente essas motivações, elas são às vezes, elas ficam implícitas e não explícitas, e o narrador faz questão. Quando ele quer ser explícito, ele é explícito. Quando ele quer ser implícito, ele é implícito. Tem coisas que ele não diz assim de modo claro, mas você vai ler, vai perceber. O que é esse indivíduo? Qual é o interesse desse indivíduo em querer que Isbosete fosse lá o rei em Israel, que ocupava a maior faixa territorial. Israel ocupava a maior faixa territorial, englobando ali, conforme a gente vai ver, umas 10 tribos. Então, Davi está ali num reduto bem menor, bem pequeno, na parte sul, conforme nós vimos na aula passada. Pelo mapinha aqui você tem uma ideia. Tá? Davi está aqui, confinado aqui, a parte de baixo, aqui no sul. Tá? Tem aqui Judá, Simeão, está aqui embaixo. E daqui para cima, tudo, até lá em cima, tá? Até lá em cima, né? Tudo aqui está chamado aqui de a parte de Israel. É a parte que depois, na divisão do reino, realmente essa divisão irá acontecer de modo claro. Porém, temos um prelúdio dela aqui, em que você tem a parte norte, que está sob domínio, entre aspas, de Isbosete, e a outra parte que está sob o domínio de Davi. Então, aí, essa guerra entre norte e sul aí perdurou durante um bom tempo. Tá? Perdurou durante um bom tempo. E as maiores incursões uma delas foi aquela que nós estudamos na aula passada, tá? Em que houve aquele conflito entre o reino de Davi e o reino de Isbosete, com os seus generais ali conflitando. Joabe encabeçando o exército de Davi e, por outro lado, Abner encabeçando o exército de Isbosete. Perdeu o norte e o sul, nesse caso, ganhou. Aí, nessa visão, você já começa a ter um panorama. O que o autor está pretendendo quando dá essa informação logo no início da narrativa? Por que ele dá essa informação logo no início da narrativa? Ele vai mostrar exatamente aqui na próxima cláusula o seguinte: Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se
enfraquecia. Esse enfraquecimento ele vai mostrar pelos eventos que ocorrem no dia a dia lá na família. Então, ora o foco dele vai lá para o norte, ora fica aqui no sul. Tá? Então, é bom que a gente percebe que temos um narrador que está a par de toda a história e sabe exatamente aquilo que ele quer passar e o modo como ele passa o que ele quer passar. Então, por que? A gente sempre pergunta, por que o autor disse que disse da forma que disse? Ele tem uma proposta, ele tem uma meta, e então ele vai começar a mostrar. Esse fortalecimento da casa de Davi acontece de um modo que ele vai agora nos versículos seguintes dizer para nós, estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, mulher número 1, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. Aqui você percebe bem que a tradução que é feita aqui já não é uma tradução literal. Tá? Você pega a versão revista e corrigida, você vai observar que ela traduz assim, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. Alguém perguntou até no nosso grupo de estudos, né? Mas não fica meio esquisito assim dizer que era a mulher de Nabal? Né? Ou Carmelita? Todo mundo sabe que Nabal já morreu. Temos informações a partir do capítulo de número 25, que quando o Nabal morre, tá? Davi faz a proposta para Abigail aceita, tá? A proposta de ser esposa de Davi. Davi é o rei. Só uma referência. Uhum. Mas aí você viu que nós tivemos que queimar, como dizia minha professora, muita vela para pouco defunto. Né? Por quê? Tinha que falar sobre um assunto que, obviamente, não precisava de tanta atenção. Mas é só para vocês terem essa ideia, quando diz aqui, né, do versículo de número 3 aqui, você vai ver a expressão, né, que diz aqui a respeito do Rilab. Rilab aqui é o La Avigail, né, que está aqui. Tem o Ketiv e Kele. Então, La Avigail, esse Lamed aqui é o Lamed dizendo que ele era, como não tem o filho, o termo filho, então percebe-se que era o filho de Abigail. Tá? Então, esse Lamed aqui é o Lamed dizendo que ela é a mãe dele. Não é o Lamed no sentido de direção para. Geralmente, a preposição le, ela indica para. Mas nesse caso aqui, como os salmos, por exemplo, tem lá Mismor le David. Não é um salmo para David, é um salmo de David. Aí já é um Lamed de autoria. Aqui é um Lamed de maternidade, que ela é mãe de Quileabe. E você vai ver a expressão seguinte, Eshet Navalo. Eu estou até colocando aqui, eu sempre coloco esse interlinear, para vocês terem acompanhado aí, que não sabe ler ainda o hebraico, ainda tem esperança que toda a igreja aprenda, né? Mas vamos chegar lá. Daqui a pouco a gente vai chegar lá em Israel, lá cheio de hebraico lá, hein? Vamos lá. Mas a gente fala inglês, facilidade para nós essa. Então aqui, Eshet Naval, nós vimos já o significado de naval. O que significa naval mesmo? Era o sábio, Raham, naval, tolo, né? Era o tolo, estulto, ignorante, estúpido. Né? Então, um termo naval significa isso aí. Então, ela era Eshet, quer dizer, a mulher dele, vem de Isha, a Isha, que é a mulher, e aqui Eshet Naval é mulher de Naval. Obviamente que esse Eshet Naval, ele está dizendo que era mulher de Naval porque ela foi mulher de Naval. Então, quando você toma isso aqui como sendo uma cláusula não verbal, você, para traduzir, traduzindo para o português, você pode incluir aí o verbo que está implícito. Eshet Naval significa que ela foi mulher de Nabal. Aí fica muito mais fácil para o leitor. Tá? Que fica muito mais fácil. Ou então, como fez aqui a NVI,
Tá? Segundo Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal. Ponto, facilita para o leitor. Que o leitor não vai arrumar aquela pergunta lá, que por quê? Mas não fica nada. Mas, se ele não tiver o contexto remoto, ele já vai pelo menos saber aqui que ela era viúva de Nabal. E aí a NAA também vai fazer a mesma coisa. Você vai ver aqui a NAA, viúva de Nabal. E até a Almeida Revista aí atualizada, vou botar aqui B. Almeida Revista aí atualizada, deixa eu ver aqui. Almeida Revista aí atualizada já tinha atualizado. E de Abigail, tá? Viúva de Nabal. Observem que o Lamed aqui, ela traduz de Abigail, tá? Mostrando que ela era a mãe, tá, do Quileabe. Tá? Então, esse é um ponto assim, en passant, e a gente comenta. Voltamos lá à nossa leitura, que aqui ele vai dispor isso. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O que vocês percebem do ponto de vista político? Que esses casamentos que Davi faz, eles têm uma conotação política. Percebem que ele tem uma conotação política? Porque o fortalecimento dele vai estando exatamente pegando essas mulheres, que foram mulheres de pessoas influentes, de pessoas de famílias como essa aqui, né? Que a Maaca era filha de Talmai, rei de Gesur. O que significa? Ele está construindo ali um harém, e esse harém tem essas relações diplomáticas e essas relações políticas internas e externas para o fortalecimento. Esse fortalecimento é exatamente o que o autor está querendo dizer, que Davi está se fortalecendo e a casa de Saul vai cada vez mais enfraquecendo. Então cresce um reino e enfraquece o outro. E logo em seguida, o quarto, Adonias de Agite, o quinto, Cefatias de Abitalo, e o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Tá? Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O que acontece aqui, então, logo de início? Esse fortalecimento é um fortalecimento, por um lado, e enfraquecimento, por outro lado? Hein? Quando você pega aqui essas várias mulheres que ele tem, esses vários filhos, cada um de uma esposa, o que acontece depois? Ele já está criando um problema com o quê? Lá na frente? Com a sucessão. Quem vai ser o sucessor? Um filho de cada mulher. Observa bem. Então você já começa a projetar, e é exatamente por isso que o autor está colocando aqui. Embora ele não coloque nenhum juízo de valor, mas você vai perceber que isso vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Mas desculpa, só não foi a propósito, né, pastor? O quê? Essas mulheres que ele foi tomando, a gente vê que a primeira dele foi oferecida para ele. Tudo bem. Quando se fala de Milcal... Não é uma estratégia, né? Mas quando se fala de Milcal, que foi a primeira mulher dele, ele depois reivindica o retorno dela. Porém, ela vai ficar associada às outras. Vai ficar associada às outras. Ela não vai ter o lugar de destaque que ela teve como primeira esposa. Ela é uma delas. Percebe? Vai ser uma delas. Então, o que eu quero mostrar para vocês, em primeira instância, é que nós temos aqui um problema que surge, e Davi está em consonância com aquilo que Deus ordenou ou não? Não. Prove que ele não está em consonância com aquilo que Deus ordenou em relação ao estabelecimento futuro de reis. Foi dito lá atrás. Eu vou dar uma ajudinha para vocês em Deuteronômio capítulo 17. Nós temos as regras para os reis. E dentre essas regras está uma regra que proibia ao rei que fosse estabelecido, se vocês quiserem ter um rei, mas esse rei não poderá multiplicar esposas.
E diz a causa, porque elas lhes fariam desviar o coração. De quem? Do Senhor. Percebe? Então, como isso era uma prática no Oriente Antigo muito comum, tá? O que Deus esperava dos reis que ele sabia, né, na sua presciência, que seriam estabelecidos, que o povo quereria um rei, então eles tinham que ter uma prática diferente da prática dos outros reis. Davi, então, está transgredindo um mandamento de Deus. Vamos ler o mandamento. 17. Capítulo 17, quando fala dos mandamentos dos reis. Eu até fiz até uns slidezinhos lá. Achou aí as regras? Sim. Regras 1, 2, 3 e 4? Leia aí, então. Enquanto eu desvinculo aqui a... Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porá certamente sobre ti um rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Essa é a primeira regra. Qual é a primeira? O rei tinha que ser... Primeira regra. O rei tinha de ser israelita. Primeiro, escolhido por Deus, dentre os irmãos, israelita. Então, nunca seria um estrangeiro. Tá? Aí as regras prosseguem. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Isso é um corolário do princípio anterior. É um decorrente do princípio anterior. Ok? Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Esta é a próxima regra. Para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Então aí você tem a próxima regra. Depois vem a outra regra, que é a básica, a terceira regra aqui. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará. Essa já é outra regra, é a quarta. Olha a terceira regra, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Tá? Se o fizer, desviará o seu coração. Tá? E aí o que Davi está fazendo? Exatamente algo em contradição àquilo que Deus ordenou. Vai dar problema? Com certeza. Vai dar problema. Pode ser que o que acontece é que a tolerância da graça de Deus, porque Davi tem de estar, né, dentro desse momento histórico, Deus vai tolerar isso, mas as consequências virão logo à frente. Ele vai ter conflitos familiares os mais severos, inclusive no próprio texto de hoje ele já vai ter conflitos familiares. Tá? E esses conflitos persistirão ao longo de toda a sua vida. E depois de ele morto, ainda vai ter problema, que é exatamente em decorrência dessa atitude que está em flagrante contradição e na contramão daquilo que Deus idealizou. Então o rei, ele tinha que, para ser um rei ideal, ele tinha que ser um rei que fosse marido de uma só mulher. Ele estaria em consonância com aquilo que Deus disse para ele. É um rei, mas é uma só mulher. Não vai seguir o caminho das outras nações, não. E as outras nações, baseadas no poder, né, no poder, então, eles, né, tantas mulheres quantas viu a sua concupiscência, ou por estratégia política, ou qualquer que seja. Então, aí que entra o problema da poligamia. E esse problema vai trazer consequências. É por isso que o Richard Phillips, ele discute essa questão de um modo muito interessante, e eu quero aproveitar para ver com vocês aqui. Richard Phillips. Ok, está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Não, antes aqui. É o problema da poligamia. Para apreciar o valor mundano dessas esposas e filhos, precisamos pensar da perspectiva do Oriente
do antigo mundo, do Oriente Próximo. Uma abundância de filhos normalmente significava uma companhia grande e crescente de líderes confiáveis para distribuir os recursos do seu reino. Muitos filhos significavam uma linha de sucessão segura e um futuro forte. Um estudo cuidadoso das esposas de Davi também revela uma crescente força política. Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, garantiram a base política de Davi no sul de Judá. É exatamente uma região que tinha... A Abigail era mulher de um homem muito poderoso ali naquela região, tá? Que era o Nabal. Então, era um indivíduo poderoso e, obviamente, essa estratégia dele visa exatamente esse fortalecimento do ponto de vista político, de certa forma. Por outro lado, a gente sabe que tem outros interesses por aí, né? Quando ele fez a proposta para ela, ela era uma mulher muito bonita, e então, muito inteligente, então, vem para o meu harém. Tá? Mas... preste bem atenção aqui nessa questão. O casamento de Davi com Maaca foi, evidentemente, um arranjo político, visto que o pai dela, Talmai, rei de Gesur, governava uma sociedade ao norte da base de Esbozete, a leste do Jordão. Por meio desse arranjo, Davi conseguiu um aliado que ajudaria a neutralizar a casa de Saul. As esposas restantes são desconhecidas, mas desempenham seu papel em fornecer a Davi uma crescente aljava de filhos. Por meio desses casamentos, e com filhos crescendo ao seu redor, a posição de Davi se fortaleceu durante seus anos de espera em Hebrom. Foi exatamente por isso que o narrador fala sobre o enfraquecimento da família de Saul e o fortalecimento da família de Davi. E mostra por essa perspectiva dos números de filhos que ele tem com as respectivas mulheres, que são as suas esposas. Porém, implícito está um problema, que ele não toca aqui. Exatamente o problema da poligamia. Tá? Então, por mais impressionante que a situação de Davi possa ser aos olhos do Oriente Próximo, havia um problema quando considerado do ponto de vista bíblico. A prática da poligamia de Davi era uma violação clara e grave da palavra de Deus. Então, é exatamente esse assunto, esse tópico, que precisa, né, ser bem esclarecido. Tá? No início da Bíblia, o casamento foi instituído como uma aliança de união entre um homem e uma mulher. Tá? E é Zahar e Nekevá, macho e fêmea. Tá? Então, é bom falar isso, né? Porque hoje em dia estão querendo criar um monte de coisa aí. Né? Então, esta é a proposta divina. Macho e fêmea. Zahar é o que entra, Nekevá é que é entrada. Então, tudo tem uma base sólida que começa em Gênesis 2, versículos 18 ao 25. E veio também Mateus. Mateus aqui também vai trazer, Jesus vai retomar isso, quando ele diz, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Como esse versículo, por exemplo, é importante para nós? Qual a importância de Jesus dizer isso para nós? E para você, numa discussão, não vou dizer uma discussão, mas um debate, né, em que você apresenta um evolucionista, por exemplo. O testemunho de Jesus aqui é importante por quê? Confirma o que foi dito no Antigo Testamento. Confirma, ele era uma testemunha ocular, porque ele viu, e ao mesmo tempo ele estava lá. E diz que houve um homem e uma mulher no princípio, como Gênesis. Ele está confirmando o ensino de Gênesis, mostrando que isso não é um mito, que isso não é uma mitologia, é algo real que aconteceu. Tá? E os nossos primeiros pais, Adão e Eva,
Não é Adão e Ivo, não, é Adão e Eva. Tá? Não é Eva e Margarida, não, é Adão e Eva. Tá? Os nossos primeiros pais, eles foram a matriz de toda a espécie humana. Tá? Nós já vimos isso nos nossos estudos de Gênesis anteriores, mas é importante. Então, quando Jesus diz isso, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, de Jesus, que é o Logos, a palavra, o verbo, e nada que foi feito sem ele se fez. Percebe? Então isso aqui é importante, é um texto importantíssimo para as nossas considerações aí para os chamados evolucionistas. E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e tornando-se dois uma só carne. Está dizendo, não foi isso que Deus disse no início? Ele está confirmando a veracidade histórica de Gênesis. Tá tudo certo aí? Não? A imagem? Não. Parece que tem uma luz piscando aí. Ele está confirmando a veracidade histórica de Gênesis. E que os nossos primeiros pais, de fato, foram criados no início por Deus. E ele estava lá, fazendo parte. Isso é um trabalho trinitário ali, a criação do mundo e depois a criação de homem e de mulher. Então isso é muito importante, guardem bem esse texto, porque quem estava presente viu, está atestando aqui diante dos fariseus. Tá ok? Então isso aqui é muito importante. O acúmulo de esposas de Davi violou diretamente a ordenança de Deus. Além disso, as instruções da lei de Israel proibiam especificamente a conduta de Davi. Os reis não deveriam satisfazer seus desejos carnais, mas deveriam dar exemplo de autocontrole pessoal e espiritualidade. Então o rei, que era o líder supremo, o líder maior abaixo de Deus, ele era um indivíduo que tinha que mostrar o quê? O exemplo para a nação. Se Davi começa lá a fazer um harém, aí vocês imaginem como é que vai ficar essa nação. Tá? Ele vai, obviamente, dar um mau exemplo e está contradizendo aquilo que claramente Deuteronômio 17 diz. Tá? Deuteronômio 17 especifica que ele não adquirirá muitas esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie. Tá? Então isso aqui é importantíssimo. Você vai ver isso, o mau exemplo do pai, depois vai para o filho. Salomão, aí, extrapola. Salomão, ele extrapola, acho que de Israel, acho que não teve ninguém que extrapolou como ele, não. Ele vai além disso, aí tem 700 esposas e 300 concubinas. Vocês imaginam? Tinha um levita com ele, não tinha? Com quem? Com Davi? Como assim? Tinha um líder religioso com ele? O que fugiu, não tinha? O Abiatar, sacerdote, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Vocês observem bem que não há nenhum juízo de valor do narrador em relação à conduta de Davi. Porém, nós percebemos que há um flagrante descumprimento daquilo que Deus ordenou quando eles estabelecessem ao rei. Porém, lembrem vocês que nós estamos num período de transição dos juízes para a monarquia. Nós vamos ter aqui, começar novamente uma nova dinastia, que vai começar com Davi, e daí para frente prossegue. E esta transição ainda tem aqueles vestígios de que cada um faz o que parecia bem aos seus olhos, que foi bem enfatizado no texto anterior, no livro de Juízes. Percebem bem? Aqui você ainda tem vestígios disso. Não se tinha um comprometimento total com a lei de Deus. E tudo isso sob a paciência e misericórdia de Deus, que, a despeito desses problemas que estão acontecendo, vai firmar a dinastia davídica em substituição à dinastia de Saul. Tá? Então, o propósito maior de Deus é exatamente estabelecer, ignora, entre aspas, aqui o que está acontecendo, porém você vai ver que os problemas vão surgir lá na frente. Tá? Aí então, vejam bem,
Alguns comentaristas contestam esse ponto de vista, observando que o texto de 2 Samuel 3 não inclui nenhuma condenação do harém real de Davi, que afinal de contas era uma instituição esperada em sua época. Claro, as nações ao redor faziam assim, os reis ao redor faziam assim. Mas e o rei de Israel? Ele tinha princípios para cumprir? A regra número 3, não possuirá muitas esposas. Era uma regra que Deus já tinha deixado na lei e seria uma transgressão de Davi. Era uma transgressão de Davi fazer o contrário. Então, onde está a crítica negativa à poligamia de Davi? A resposta é encontrada no registro da vida de Davi e até mesmo na calúnia da sucessão de governantes que o seguiram do livro aqui, dos reis. Então, os que vieram depois, você vai ver que tem problema um atrás do outro. Tá? Então, isso aqui é importante. É verdade que Davi foi fortalecido com muitos filhos e de suas muitas esposas. Mas considere a história dos nomes fornecidos nesse relato. No topo da lista está Aminon, que estuprou sua meia-irmã Tamar. Você vai ver isso lá na frente. E foi assassinado por seu irmão Absalão. Tudo que começa errado, lá na frente, vai refletir. Quileabe, o segundo filho de Davi, não aparece nos relatos futuros, o que sugere que ele pode ter morrido na juventude. O terceiro filho, Absalão, não apenas assassinou seu meio-irmão Aminon, mas também cometeu traição contra Davi, dividindo o reino em uma guerra civil. Adonias, o quarto filho, esperou até o fim da vida de Davi, quando se opôs à vontade de seu pai, organizando um golpe contra o sucessor designado, Salomão. Nesta trágica história da divisão nacional e familiar, vemos o julgamento de Deus sobre a terrível maldade da multiplicação de esposas de Davi. Percebe bem? Então você não tem nenhuma recriminação direta, porém, indiretamente a história vai sendo contada e você vai vendo as consequências dessa atitude que está em flagrante contradição com a vontade revelada de Deus. Tranquilo, ok? Captaram bem? Alguns pontos importantes que ele dá aqui é o seguinte: a lei de Deus proibia os reis de Israel de possuírem haréns para evitar que seus corações se afastassem de Deus. Com efeito, a poligamia leva o homem a entregar-se a prazeres sensuais, virtualmente incessantes, de modo que sua carne começa a dominar sua vida espiritual. O rei tinha que ser um exemplo em termos de espiritualidade e de moralidade. O que acontece? Ele está abrindo uma brecha aqui para que os seus liderados sigam o mesmo caminho. Imagine a nação seguindo o caminho do rei. É uma situação complicada. Em vez de a situação ordenada por Deus, na qual um homem e uma mulher entram em santa parceria para ajuda mútua e santificação, então qual é a proposta da monogamia? Homem e mulher entrar numa aliança, numa parceria santa para ajuda mútua e santificação. Essa é a meta que a igreja hoje segue. Nesse momento específico, você observa bem que essas concessões que Davi faz a si mesmo, lá na frente, trarão problemas. A poligamia, por outro lado, qual a diferença? A poligamia para monogamia. Olha aqui a poligamia. A poligamia promove os próprios vícios que o casamento cristão visa restringir e evita as virtudes que o casamento bíblico visa promover. Então, ela trabalha na direção de promover os vícios que o casamento cristão visa restringir. E o apóstolo Paulo vai falar nisso. Se alguém não pode conter-se, que se case. Então, o casamento visa exatamente isso. Aqui não, a poligamia abre isso, abre esse espaço. E ele pega tantas mulheres quantas ele quer. Ele é o rei, ele é o poderoso. Então, exatamente esse é o grande problema. E aguardem, porque vem o capítulo de número 11.
Isso cria, isso traz para Davi uma deterioração moral e espiritual tão grande que depois de ter tantas mulheres, ele ainda vai pegar a mulher de alguém que era um dos homens mais fiéis do seu próprio reino, um dos seus comandantes. E por fim, ele trama o assassinato desse comandante para poder ficar com a mulher dele sem nenhum problema, porque ela engravidou. Percebem bem a situação? Tudo isso nós vamos ver que Davi é o tipo. Aí que vem a complexidade da graça, né? Davi é o tipo do Messias, que é o antítipo. Olha o que acontece no tipo. O tipo é imperfeito, totalmente fora dos padrões daquilo que poderia se esperar, tá? E, no entanto, mesmo assim, quando lá na frente Jesus é chamado de filho de Davi, ele fala, Deus que me livre. Ele podia falar, filho de Davi, Deus que me livre, né? Podia falar, porque ele conhece bem a história de Davi. Né, meus irmãos? Poderia falar, eu que me livre, que eu sou Deus. Você percebe bem? Mesmo assim, o tipo aponta para um antítipo, esse antítipo é perfeito, imaculado, puro. O tipo totalmente fora do padrão, tá? Está dentro daquilo que a gente percebe que é a graça de Deus que consegue tolerar uma situação dessa. Por isso que Deus, quando você lê o Salmo 46, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pô, falaria que nunca leu a Bíblia, né? O Deus de Jacó. Poxa, eu queria ser igual a esse Jacó. Mas você vai para a história dele, pô, não é flor que se cheira, não. Peraí. Quando você vê a história, a vida de Jacó e as coisas que ele faz e tudo mais, flagrante contradição à vontade de Deus, tá? Você percebe bem como a graça de Deus vai trabalhando com esses homens e com esta nação até chegar ao cumprimento daquilo que Deus quer lá na frente, que é a vinda do seu Filho. Deriva dessa geração de pecadores, tá? Mas, no entanto, ele nasce perfeito para poder fazer aquilo que esta nação não fez e os homens mais expoentes da nação não puderam fazer. Tá? Então, discerna aí entre o tipo e o antítipo. O antítipo é perfeito. O tipo é imperfeito. De acordo com João Calvino, o efeito da poligamia na vida de um gigante espiritual tão grande como Davi foi torná-lo um homem dissoluto e completamente imoral. Isso acontece e vocês vão ver isso lá na frente. Porque vai correndo as bases espirituais, vai corroendo, chega um momento em que ele já não tem mais aquela flexibilidade que, se tivesse feito aquilo que Deus ordenou, ele não teria feito o que vai fazer lá na frente, no mesmo livro que o narrador vai contar a história para nós. Percebe? Então isso aqui também é um preparativo. Só que tudo isso está implícito na questão aqui do problema da poligamia. E aí, nós estamos hoje detendo um bom tempo a respeito disso, só para vocês terem uma ideia, uma noção do que vai acontecer lá na frente. Essa situação seria vista mais claramente na virtual destruição do glorioso reinado do filho de Davi, o rei Salomão, que multiplicou não só apenas suas esposas pagãs, mas também ídolos que trouxe promiscuamente para Jerusalém. Então, a deterioração moral do pai, moral e espiritual, vai lá na frente trazer consequências sobre o filho dele, que é Salomão. E Salomão extrapolou, inclusive construiu a casa para os deuses das suas mulheres em Jerusalém. Aí o negócio ficou sério. E isso está Deuteronômio 17:17. Não façam isso. Se vocês fizerem, vai desviar o coração de vocês. É o que está aqui. Enquanto o casamento é projetado para promover a unidade, a harmonia dentro do lar, a poligamia dá origem a um antro vicioso de intriga e competição. Nenhuma esposa pode estar segura em seu relacionamento quando ela é apenas uma das mulheres a compartilhar a cama com seu marido. Essa briga você observa bem entre Penina e, lá atrás, mãe de Samuel, a Ana. Então, Penina e Ana, você vai ver lá aquele conflito que existia entre elas. Lá atrás, você vai ver também os conflitos que existiram nos patriarcas. Então, isso tudo vai trazer o quê?
de certa forma, trazia uma insegurança e isso aí criava a rivalidade. Quem é a melhor? Quem é melhor? Em toda a Bíblia, desde o momento em que Abraão tomou Agar, a serva de Sara, em seus braços, a poligamia corrompeu a sociedade feminina, de modo que a casa de um polígamo certamente será a casa de conflitos internos e angústia. Pode escrever e só ler a Bíblia para vocês verem. Em contraste, um casamento bíblico e projetado para garantir os direitos de ambos, marido e mulher, e resultar em um vínculo pactual de unidade e paz para pais e filhos. Daí o que você observa bem quando você vê o tratamento, quando nós vemos o tratamento que o apóstolo Paulo dá à questão do casamento, dessa relação, principalmente aqui de cama, né? O marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. A mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. Iguala. Na poligamia, ninguém tem, só ele que tem direito, né? Hoje ele escolhe com quem vai deitar, e é assim, e amanhã escolhe outra, e a competição, o conflito e, obviamente, as angústias que vão surgindo, criam um ambiente que vocês imaginam como é que deveria ser dentro do palácio. Né? Devia ser uma coisa assim, tremenda. Calvino argumenta que a poligamia é tão inerentemente abusiva para as mulheres que mesmo uma prática tão deplorável como o divórcio, que atenta contra a santidade do casamento, é preferível à multiplicação de esposas em um harém. Traz menos danos, né? Porque aí é uma convivência de várias que são propriedades, por assim dizer, de um só. Fica o capricho daquele que é o líder ali da família. E aí deve ser um ambiente daqueles, né? Daí uma aversão bíblica tão clara à poligamia. O que faria um homem de fé como Davi cair num pecado tão grave, ou tão grande? Muitas respostas se sugerem. Primeiro, embora a prática fosse proibida nas Escrituras, era amplamente aprovada na cultura local. Então é aprovado na cultura local, então vamos trazer para Israel. Não. A Israel tem uma lei, tem princípios, e precisa seguir esses princípios. Então, ele vai dizer uma coisa interessante aqui. O fato de Davi ter muitas esposas fortaleceria sua imagem aos olhos de pessoas cuja opinião poderia ajudá-lo muito. O compromisso de Davi levanta-nos assim uma questão. Que pecados justificamos porque todos o fazem? Então é a questão de fazer porque todos fazem. Onde nos encontramos em perigo de pensamento e prática não bíblicos por causa de nossa assimilação na cultura? Então, se todo mundo faz, então vamos fazer também. Davi nos desafia a avaliar nossas práticas e decisões pela palavra de Deus e não pela aprovação popular. Então, o compromisso nosso é com quê? Com a palavra de Deus. Por que essa questão da assimilação em relação ao que a população e o contexto cultural onde nós vivemos, né, vai ditar as normas sobre nós, inclusive contradizendo aquilo que a palavra de Deus diz claramente? Será que nós não corremos esse perigo também? Sim, corremos, e vou dar um exemplo. Na época que foi aprovada a lei do divórcio no Brasil, vocês não acreditam que trouxeram a questão para o nosso ambiente de pastores. E alguns ainda diziam, o Senhor vai aprovar isso, agora é lei no Brasil, então o Senhor vai aprovar isso. Foi levado para a reunião de pastores. Depois você pode ler essa profecia, procura lá, só escrever, divórcio, procura lá que você vai ver. E aí então, quando o Senhor toma o profeta Ananias e faz igual o Natan fez com Davi lá na frente, chama o pessoal à conversa, o meu Espírito vai provar o que está contrário à minha palavra, e aí reforça a bivalência do casamento ali, né, que é a relação bionívoca de marido para mulher e mulher para o marido, né, e aí então
deu-lhe uma pancada bem forte, né? Bem forte naqueles que estavam pensando que porque a cultura adjacente, né, ao redor, aprovou uma prática que é contra a Bíblia, que o Senhor também, então já que todo mundo já está aprovado, é lei no país inteiro, então agora pode ter. Não, e aí o Senhor vai e reforça isso, mostrando a santidade do casamento, mostrando essa relação bionívoca entre homem e mulher, que é indissociável e só a morte pode separar. E então todo mundo, alguns saíram tristes dessa reunião, porque já deviam estar pensando de trocar uma de 50 por duas de 25, né? E por aí vai. E o negócio ficou sério naquele dia. E da mesma forma, quem sabe o mandamento queria trocar uns dois, trocar logo para um outro, descartar. Em segundo lugar, as alianças políticas obtidas por meio de seus casamentos foram uma grande ajuda prática. O que ele quer dizer com essa primeira parte aqui? É que não é a cultura popular que vai ditar o que nós praticamos, mas é a palavra de Deus que, a despeito do ambiente que nós tivermos, é que vai ditar as normas para nós vivermos no meio dessa sociedade. Por isso nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Tá? E isso é importante porque existem contextos em que a cultura também permite a poligamia. Eu vi lá em Moçambique, né? É uma prática lá. O homem paga o dote e vai, faz lá uma casinha lá, aí faz 4 casas ao redor, para 4 esposas, quantos dotes ele puder pagar, ele paga a família e leva. Então viram ali, e elas que trabalham depois para sustentar ele, fica lá no arenhão, tranquilão. Né? Então o que acontece? Numa cultura dessa, a gente leva o evangelho, vai haver toda uma mudança, né? Tem que haver toda uma mudança. Isso acontece no século XXI, mas é importante. Aqui, em segundo lugar, as alianças políticas obtidas por meio de casamentos foram uma grande ajuda prática para Davi fortalecer seu reino e minar seus inimigos. O nome Talmai, rei de Jesus, pode não significar muito para nós, mas podemos ter certeza de que significou algo para Davi e seus companheiros poderosos. Então, mais aliança, mais força, então bloqueia os inimigos. Mas a confiança de Davi tinha de estar em quem? Em Israel tinha que confiar em quem? Em Deus. Não são essas alianças construídas a despeito da ordem clara de Deus para que não aconteçam que vão trazer fortalecimento. Então isso aqui é outro ponto importante. Terceiro, parece que Davi simplesmente se permitiu essa indulgência. Afinal de contas, ele foi atormentado por muitas frustrações em sua vida pública. Que mal haveria em garantir um pouco mais de conforto e prazer privado? Pensava ele. O Pink responde: aqui então estava o pecado que assediava Davi, ao qual ele cedeu tão livremente. E um Deus santo não tolerará o mal, muito menos daqueles a quem ele fez líderes de seu povo. Davi, dando caminho aqui para esse pecado, trouxe castigos longos e severos, e o registro dele como um todo é para o nosso aprendizado e advertência. Então ele, como líder, deveria ser o exemplo da nação e não o que foi. Então, e isso, a reprovação está exatamente em quê? Nas consequências que isso trouxeram depois para Davi. As lágrimas que ele teve de chorar pela morte de Absalão, de ter um filho que expulsou até o pai da própria cidade para poder tomar o lugar dele, ter um traidor. Tudo isso vem como consequência. Né? Tudo que se planta, se colhe. É a lei da colheita segundo a semeadora. Fechando então, quão melhor teria sido a história de Davi se ele tivesse resistido a essa tentação, ou tendo inicialmente se entregado, se arrependido e voltado ao chamado da palavra de Deus. Espera lá, então, casei com quem? Com Maaca. Maaca voltou, então, ó, vocês, ó, caça o rumo, que agora minha esposa é só essa aqui. Se arrependeu e volta, porque a Bíblia aqui, não, vim aqui na palavra, aqui o Deuteronômio está dizendo isso aqui, ó, 17, 17, tá? Só para, estou usando a linguagem contemporânea. E Davi lembra a todos nós, mas especialmente aos homens chamados para a posição de autoridade e privilégio, de nossa necessidade urgente de avançar em santidade, cortando as raízes do pecado anterior
e oferecendo diligentemente nossas vidas privadas à obediência de Deus em crescente conformidade com o caráter de Cristo. Então, hoje, Davi não podia ser membro da nossa igreja. Nenhuma igreja cristã. Ele não poderia ser membro. Tá? Então, nesse contexto, que a gente percebe que Deus vai permitindo isso, mas sempre as consequências estão atreladas ao descumprimento da aliança. Quebrou a aliança, tem consequências. Guardemos bem isso. Só quis aproveitar esse tempo para falar sobre esse tema, que praticamente ninguém fala sobre isso. Então, faz parte da lição. Vamos aqui agora correr com a nossa lição. Fiquem tranquilos que está sendo um almoço gostoso aí embaixo, mas eu creio que essas instruções são importantes para nós. Vocês não acham? Amém. É isso aí. Ok, vamos prosseguir então a próxima pergunta. Nós fomos aqui até o versículo 6. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Então ele foi o articulador principal para poder colocar Isbosete. Foi Abner que colocou Isbosete como o rei. Mas na realidade para ele seria um fantoche. Tá? Primeira repreensão do orgulhoso, quando um orgulhoso toma uma repreensão, como ele reage? Vamos ver aí nas perguntas subsequentes. Guarde a pergunta que eu fiz. A próxima pergunta. Que acusação fez Isbosete a Abner? Como Abner reagiu? E o que ele disse a Isbosete? E o que ele disse que tinha feito à casa de Saul? Os versos 7 a 8. Vamos aqui na NVI, que é mais fácil. Versos 7 a 8. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Tá. Todas as concubinas que eram de um reino anterior, elas eram dadas em propriedade ao sucessor. E aí o que acontece? O Abner, na sua posição de todo-poderoso, sabe que ele foi cada vez se tornando poderoso. Então ele perde o limite, ele não tem limite. E ele vai deitar com uma das concubinas de Saul. Você vai ver que o problema já está lá atrás, com Saul também. Olha como é que o reinado está sendo estabelecido sem os parâmetros divinos. Vai dar problema. Todos os problemas que acontecem são exatamente porque não se tem um compromisso com a palavra de Deus. E aí então, quando acontece isso, Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Ou seja, se você é rei, você deve a mim. Ou seja, se ele está numa posição que ele diz o quê? O arrogante faz o quê? Ele se coloca numa posição de não reconhecimento do seu erro. Ao contrário, vai tentar justificá-lo. E não somente isso. Além de tentar justificar, ele vai falar para Isbosete: se você é rei, eu que coloquei. Então eu estou acima de você. Embora ele fosse apenas um comandante do exército de Isbosete. Percebem? Aí o que acontece? Aí ele já começa a criar um conflito. E esse conflito surge, tá? Talvez como um álibi para poder ele fazer a proposta que ele vê esse enfraquecimento da casa de Saul e sabe onde isso vai resultar. Porque Deus já falou. Deus já falou que Davi vai dominar. Então, esta foi a chance de ele chegar e entrar em conflito com Isbosete e procurar, vou procurar fazer o quê? As pazes lá com Davi e vou fazer uma proposta para ele. Percebe? Com o objetivo, obviamente, de quê? De manter a sua posição. Ainda mais que se ele consegue fazer aquilo que ele disse que podia fazer, quem ia ficar sob o domínio de Abner? Davi. Assim como Isbosete foi colocado o rei, aí depois Davi é rei sobre todo Israel, quem colocou? Abner. Percebe a estratégia? Acompanhando bem? Então vamos lá. E ele prossegue dizendo aqui:
agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Primeiro, o desprezo que ele tem pela mulher. Segundo, que ele acha que poderia fazer o que ele bem entende. Só porque ela foi mulher concubina de Saul, teu pai? Dá a entender que não. Oi? Dá a entender que ele não teve coragem. Oi? Eu não consegui pegar. Dá a entender, ele não concordou com a acusação. Ele não quis aceitar a acusação, ele acha que está tudo bem. Cara. Ele é o poderoso. Ele se deita com a concubina de Saul e acha que isso não tem problema. Ao Isbosete vê, não, peraí, já feriu as regras. Não é assim que funciona. Eu sou o rei aqui. Então as concubinas de Saul, elas passam para Isbosete. Então Isbosete, obviamente, tem o direito. Aí ele vai lá e deita com uma daquelas concubinas e aí cria esse impasse. Isbosete vai e o repreende porque ele quebrou uma regra. Tá? Ao quebrar essa regra, ele ficou inflamado, ficou furioso e não gostou. E já vai parte para a ameaça. É a próxima pergunta. Pegou aí? Deu para pegar direitinho? Fácil de entender. E versículos. Aqui, a terceira pergunta. Quais as palavras de juramento de Abner garantindo transferir a totalidade do reino de Israel a Davi e o que ele mandou propor a Davi? Versículos 9 ao 11. Os versículos 9 ao 11. E ele prossegue dizendo: você vai me repreender porque eu deitei com essa mulher? Outra coisa para você poder me encher a paciência. Ficou furioso com essa situação. E aí então o que ele disse? Ele prossegue ameaçando agora, que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan até Berseba. De Dan a Berseba. Bem, aqui ele vai evocar algo que ele estava consciente, mas que na época de Saul, o que ele fez? Lutou contra. Quando ele vê que o negócio está começando a desabar, e está vendo que Deus vai fazer cumprir sobre a vida de Davi o que ele prometeu, aí ele vai e faz o quê? Então vou sair com esse fracão aqui, que eu que coloquei como rei, e vou ficar com quem vai ficar no poder. Aí ele muda de time assim, de repente, veste outra camisa, e agora vai atrás de Davi. Percebe? E deixa o Isbosete, que vai ficar o quê? Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Claro que ele era o poderoso, ele era um general que estava acima de todo mundo lá. Ele que colocou, ele que levou lá o Isbosete para ser empossado como rei. Então agora como que Isbosete deveria pagar os favores a ele, inclusive até se ele quisesse deitar com uma concubina, ele não podia ser repreendido, ele podia fazer o que ele bem entendesse, porque eu te coloquei como rei. Esse mesmo poder, ele pensa que tem, e agora vai fazer essa proposta indecente para Davi. Vamos prosseguir a história? Que vai ter o que ele mandou propor a Davi. Tem a proposta ainda. Vamos lá, a proposta. Verso 12. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence esta terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Então ele se apresenta como o quê? Como o mediador para que Davi chegasse ao trono, ao lugar que Deus prometeu, para depois dizer quem fez. Quem fez? Foi Abner. Então Abner que colocou Davi como rei de todo Israel. Ele fez a aliança, ele buscou lá usar da sua influência para poder colocar Davi como rei de todo Israel. Isso ficaria como em relação ao favor que ele tinha que depois ser pago o restante da vida. Percebe? Ele está, na realidade, querendo garantir o seu futuro. A proposta dele é simplesmente garantir o seu futuro. Está pensando, como diz, no próprio umbigo. Então, é um indivíduo que é astuto, é um indivíduo inteligente, né? Só que a inteligência
ela é diferente da astúcia, né? É uma inteligência que às vezes vai se tornar algo que vai ser depor contra ele próprio, mas vamos prosseguir aqui a história. Tudo bem? Tá dando para entender direitinho? Tranquilo? Então vamos aqui à próxima pergunta. O que Davi exigiu de Abner para aceitar a proposta e o que ele pediu a Isbosete e foi atendido? E o que o outro marido de Milucal fez? Aí então, aqui os versículos 13 ao 16, vão mostrar que Davi vai agir de um modo diferente. Vai colocar, como diz o Richard Phillips, vai colocar o Isbosete, ou melhor, vai colocar o Abner sobre os seus calcanhares ali. Peraí, meu filho, a coisa não é por aí não. A diplomacia não vai seguir esta linha. Porque se segue, Davi ia ter uma dívida eterna, né, com Abner. Então ele faz uma proposta diferente aqui. Inclusive é o que o Richard Phillips, depois eu vou mostrar aqui para vocês acerca dessa embaixada e como foi que aconteceu. Tá. Vamos lá. Está bem, disse Davi. Então Davi ele faz essa proposta de colocar Davi como um rei, né? Tudo isso eu te darei se prostrar me adorares, né? Arrumando um atalho aí, né? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E então está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. Pronto, então ele tinha que trazer Mical, filha de Saul. Agora, como é que isso iria acontecer? Olha o que Davi faz. E Davi enviou mensageiros a quem? A Isbosete. Quem é o rei? Lá do norte, é Isbosete. Então Davi é rei, vai falar com o outro rei. E esse intermediário vai ficar na sua posição, no seu lugar que ele deve estar. Observe que Abner fala como se estivesse em posição de supremacia, como se fosse capaz de ditar a Davi os termos de uma nação unida. Está dizendo aqui o Richard Phillips. Poderíamos pensar que Abner nunca fez mal a Davi, apesar dos anos que liderou os esforços de Saul para perseguir a Davi. E, mais recentemente, 7 anos de guerra civil injusta contra o trono de Davi. E o capítulo 2 acaba de narrar um conflito que foi provocado por quem? Por Abner. Ele que estava lá para o conflito entre o exército do norte contra o exército de Davi, no sul, foi também encabeçado por Abner. Ele fez uma proposta, não deu certo. Se ele ganha a luta, aí ele ficar com Isbosete dominando todo o Israel, de Dan até Berseba, e na realidade, quem é que ia ficar por cima de tudo, na supremacia? Era o próprio Abner. E Isbosete era simplesmente um fantoche. Quando deixou de ser um fantoche e passou a reagir para uma situação incoerente, como aquela da Rispa, aí ele logo, né, ameaçou. Aí ameaçou, o que o Isbosete fez? Murchou com medo dele. Então nós estamos lidando com uma pessoa aqui que, por conta dos seus interesses, faz qualquer coisa. Tá? Hoje ele está no palanque de Isbosete, agora ele já vai querer estar no palanque de Davi, porque sabe que Isbosete está se enfraquecendo, a casa de Saul está enfraquecendo, e isso ia acabar mais cedo ou mais tarde na mão de Davi. Então vamos encurtar o caminho, mas ele apresenta uma proposta como se ele fosse o capaz de fazer isso. Não, agora eu cheguei, eu vou resolver esse problema. Entendeu? Parece gente assim no nosso meio, não, de vez em quando. Agora eu vou resolver o problema. E, na realidade, não é por aí. Aí o que diz o Richard Phillips aqui, é muito interessante. Claramente, Abner esperava que Davi aceitasse a oferta de uma nova aliança conveniente, ignorando completamente a sabedoria com que o povo de Deus evita tais acordos. Fazer um acordo com Abner seria, na realidade, o que tipo de acordo? Ele ia se subjugar, ia ficar subjugado a Abner o restante da vida. E aí, então, olha a proposta. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo. Tá?
entregue-me minha mulher Mical, com quem casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteu. Eu paguei o dote, casei com ela e o Saul me tomou na mão grande a minha mulher. Me mande a minha mulher de volta. Ele pediu a Isbosete, não a Abner. Ele só iria trazer a mulher de volta. Tá? Diante disso, Isbosete mandou que atirassem de seu marido, né, entre aspas aqui, Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. A missão de Abner, nesse caso específico, simplesmente cumprir aquilo que Davi falou com Isbosete e não com ele, de trazer a esposa. Tranquilo até aí a história? Ok, vamos à próxima pergunta. O que Abner disse aos anciãos de Israel e o que os de Benjamim, citando o que o Senhor falara a Davi, e o que Abner disse que faria a todo Israel, versículos 17 ao 21. Então aqui vocês veem que ele diz uma coisa muito interessante, né, que para crédito de Davi, ele não estava inclinado a fazer tal coisa, ou seja, aceitar diretamente a proposta do Abner. Mais à frente, por meio desta exigência, Davi conseguiu uma série de resultados desejáveis. Aqui vem os resultados. Primeiro, Abner foi colocado em seu lugar. Meu filho, meu negócio é com Isbosete. Se coloque na tua posição. Tá? Tendo que se aproximar de Davi como um suplicante que oferece presentes, e não como o parceiro no crime que Abner claramente desejava. Em esse caso aqui, percebem claramente que a intenção aqui era depois eliminar Isbosete. E já colocou como um fantoche lá. Aí quando viu uma reação, deu uma dura nele e já correu logo para o lado de Davi. Então a intenção era exatamente o quê? Criar esse clima, fazer com que ele, né, parecesse o que iria colocar tudo nas mãos de Davi, e depois Isbosete ia para o espaço. Como depois na frente vocês vão ver que Isbosete, por alguns voluntários lá, eliminaram também Isbosete. Assim, Abner, em segundo lugar, Davi manteve pelo menos uma aparência de legitimidade em suas transações, apelando não para Abner, mas para Isbosete, para obter o retorno da sua primeira esposa. Assim, Abner foi reduzido à condição de intermediário, um servo nas negociações entre dois homens que tinham o direito de serem tratados como reis. Em terceiro lugar, é duvidoso que Davi tenha exigido o retorno de Mical por um sentimento ou afeição amorosa. Ele também não estava interessado na devolução dela pelo motivo declarado, o preço nupcial incomum que ele havia dado, e tinha dado a Saul pela mão dela, o que exigiu que Davi arriscasse a sua vida em um combate mortal com vários filisteus. O mais provável é que Davi tenha buscado a devolução de Mical, porque a renovação de seu casamento com a filha de Saul fortaleceria sua reivindicação ao trono de Saul e facilitaria a transferência de lealdade das tribos do norte. Além disso, dada a antiga aliança de Davi com os filisteus inimigos, não custava nada lembrar aos seguidores de Isbosete que Davi já havia sido o flagelo desse mesmo inimigo ao qual eles agora buscavam um líder para se opor. Então, essa observação foi muito interessante. Vamos aqui do versículo 17 ao versículo 21. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel. Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi. Poxa, vida crente, né? Muito crente, né? É, meus olhos. Crente para valer, né? Interesseiro. E já faz algum tempo
vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Quer dizer que ele está a par de tudo isso desde a época de Saul e continuou aquele tempo todo. Se desse certo de Saul conseguir eliminar Davi, ele está bem. Agora, quando não deu certo, botou Esbozete. Está vendo que não está dando certo? Então, o jeito agora, para eu não perder os meus benefícios, é ficar ao lado de Davi. Mas não vai ficar simplesmente como um servo, porque ele sabe que lá tem Joabe, que é o homem de confiança e o número 1 de Davi. Então, o que ele faz? Ele se propõe a colocar Davi como rei de todo Israel, para depois, então, quem vai ser o general maior, quem vai ter todas as mordomias? É o próprio Abner. Inteligente ele, né? Inteligente. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Então, está fazendo uma articulação política no Reino do Norte. Falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebron dizer a Davi que todo Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Tá? Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebron, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixe que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo comigo, contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Essa expressão é muito importante porque mostra que Davi não tinha absolutamente nenhuma intenção e nenhum mal que ocorresse com Abner. Tá? Isso é importante. Então o narrador deixa aqui pontuado, tudo bem, tá bom, um acordo, pode ir lá, faz o seu trabalho e depois me diga aqui o resultado. E ele foi para lá em paz. E aí que vem o problema. Aí que vem o problema. Ele está com tudo direitinho, tudo programado, tudo esquematizado. Depois que Abner saiu da casa de Davi, que acusação Joabe fez a Abner, de Abner a Davi, e o que ele tramou contra Abner sem que Davi o soubesse? Aí agora vem a parte mais triste do texto. No 22 ao 27. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens, muitos despojos. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebron, porque Davi o tinha deixado partir, qual a expressão? Em paz. Sabe que assim, em paz é em cima, em paz aqui, está dizendo qualquer problema que vai acontecer, o narrador já está preparando o leitor para saber, Davi não tem nenhuma participação disso, não tem participação alguma nisso. Tá? Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir, terceira vez, em paz. Ou seja, o narrador está sedimentando o caminho para que todos entendam que ele não tem participação nenhuma no que vai acontecer. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Você me vê como um espião ali, segundo a versão de Joabe. Qual é o problema que Joabe tem com Abner? Qual o problema que Joabe tem com Abner? Vamos aqui uma transparênciazinha para vocês terem um panorama aqui de como é que está esse jogo de família. Vejam bem.
Aqui na árvore genealógica, nós vamos ter... Deixa eu ver se eu consigo usar esse show aqui. Ok, ficou melhor. Aqui na árvore genealógica, o que vocês vão ter aqui? Tem aqui a árvore genealógica de Jessé, Davi, Zeruia. Falei na semana passada a respeito disso. Tá para ver aí? Tá? Observa bem aqui, vem Jessé, aí vem aqui Davi e aqui os filhos. Tá? Aqui você vai perceber que tem do lado esquerdo, do lado direito, tem aqui os parentes aqui, Davi, aí Mical, são as mulheres dele aqui, tudo mais. E aqui na frente, deixa eu ver aqui o próximo. Vamos ver aqui na frente. Aqui na frente você tem Davi, seus irmãos, e aqui você tem a Zeruia, que é uma das irmãs. E Joabe, filho. Tá? Joabe é o filho de Zeruia. Azael, o que foi morto, e Abisai. Então, observe bem que há um problema entre Joabe, Abisai e Abner. Porque quem foi que matou Azael? Irmão de Joabe, irmão de Abisai. Foi Abner. Então ele na guerra, obviamente, aconteceu uma coisa na guerra. Então o conflito de guerra é diferente daquela cidade de refúgio, em que o assassino podia se refugiar e tudo mais, porque foi um conflito na guerra, e não tinha nenhuma lei envolvendo o Goel aqui, que era o vingador, no caso aqui, não, o Goel é o remidor. Aqui nesse caso, o que seria o vingador do sangue. Tá? Só que ele utiliza esse princípio fora de situação e cria um outro problema. Então, ele está com o ressentimento do Abisai, não gostava, melhor, do Abner, não gostava em hipótese alguma do Abner, e por conta disso quer se vingar do Abner. Os dois já tinham programado isso. Quando Davi faz as pazes, sem ele saber, sem estar presente com Abner, não era isso que Joabe queria, porque Joabe tinha esse ressentimento da morte do seu irmão. E agora era uma oportunidade, se ele estivesse por lá, era uma oportunidade para ele acabar com o Abner. Mas Davi acabou deixando a coisa passar. E o problema que foi criado tende a piorar. Vamos lá. Então ele vai, fala até meio áspero com o rei, faltando com respeito. Faltando com respeito aqui com o rei. E disse, saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, mas Davi não ficou sabendo disso. Então ele fez por trás, como se Davi tivesse mandado ele voltar para dar mais uma recomendação, alguma coisa assim. Obviamente ele envolveu o nome de Davi, mas Davi, olha que o narrador está dizendo, sem Davi saber disso. Tá? Davi não tinha absolutamente, Davi não estava sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Então, isso tudo foi uma vingança daquilo que aconteceu na guerra anterior do capítulo 2. Bem, justifica a atitude de Joabe estar justificada? Não. Essa vingança, quando acontecia do ponto de vista de um assassinato em que o vingador tinha que vingar o sangue do irmão, era uma coisa, mas em conflito de guerra não. Tá? Aí então há uma falha, mais à frente você vai ver que há uma falha de Davi em corrigir esse problema. Primeiro, o modo como Joabe fala com Davi não é diferente do modo como o Abner falou com Isbosete. Então são dois homens com dois problemas. Joabe é um problema para Davi
e o Abner era um problema para Isbosete. Percebe bem? Eles não está aqui. O que você fez, rapaz? Não era para você fazer isso, não? Ele podia falar assim com Sua Excelência, o rei. O Abner, diplomaticamente, foi até mais, né, ó rei e tal, né, os outros tratamentos direitinho, toda a reverência que a pessoa do rei merecia. Observa bem que ele estava simplesmente com interesse próprio, mas foi flexível. Mas é diferente quem era o Abner. A gente já sabe quem era o sujeito quando ele falou com Isbosete, o modo que ele era. Mas ali, por uma questão de interesse pessoal, então ele foi polido com o rei e tal, porque ele queria a atenção do rei e queria que as suas intenções fossem lá na frente recompensadas. Tranquilo até aí? Vamos à próxima pergunta. Quais as pragas que Davi rogou sobre os familiares de Joabe? O que Davi fez e o que ele mandou o povo fazer em homenagem ao rei, ao herói Abner? Versículos 28 ao 34. 28 ao 34. Aqui, o versículo 27, o menino até me perguntou assim, aos 45 minutos do segundo tempo, né? Já vai vindo para casa, ele perguntou a respeito de onde foi que feriu onde foi que ele feriu aqui aqui no versículo. A Revista e Corrigida traduz o 27 da seguinte forma: tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe tomou a parte à entrada da porta para lhe falar em segredo e feriu ali pela quinta costela. Você vai ter a palavra quinta aqui e também costela está em itálico, significando que costela não está no texto original. A palavra, entretanto, aqui, a palavra que é usada aqui, que é essa aqui, é Homesh. Deixa eu... Aqui. A palavra onde eu feriu, Homesh, eu tenho uma raiz Het Mem Shin, que é a raiz que significa quinto. Então, quando foi traduzido aqui, poderia ter traduzido direto com o sentido da palavra estômago. Você faz um estudo da palavra, imediatamente logo já vai abrir aqui, né, que essa palavra significa abdômen, ventre, estômago, entranha, tem esse sentido. E é exatamente o que seguem as outras versões. E ele deu aqui um sentido, né, vamos falar quinta costela, primeiro que costela não está explícito no texto, e segundo que essa palavra tem outros sentidos. E exatamente esses outros sentidos são esses que estão aqui. Aí, se o João Ferreira de Almeida tivesse o Logos Bible Software, ele ia ver logo aqui, né, na quantidade de sentidos, você vai ver que no eixo paradigmático entra barriga, ventre, estômago, entranha, tá? Para poder identificar o que significa essa palavra Homesh. Tá? Aí você tem aqui ventre, então aí tem como ela aparece no grego, coilia, e aí esse é o sentido. Então o filho foi no estômago. Tá? Não. Simples, não vamos queimar muita vela para pouco defunto, não. É só para mostrar a vocês aqui de en passant. Vamos então ao restante aqui, até o verso 34. É bom ter o Logos, viu? Logos Bible Software. Se puder investir, tenha-o. Que é muito importante para fazer análise bíblica, estudar a Bíblia. Logos é um machado. Tudo isso aqui são recursos que o Logos tem. São os livros que tem aqui disponíveis. Ok. Deixa eu aqui. Vamos lá. Prosseguindo então. Quando Abner retornou a Hebron, aí chamou a parte e tal, e feriu, então ele traduziu aqui, feriu do Homesh, no estômago. Que Abner morreu por ter derramado o sangue de seu irmão, de Azael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Joabe soube, ou melhor, mais tarde, estou sem óculos? Não, estou com óculos. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino, fez logo uma declaração para toda a nação, na parte do sul e do norte.
Eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Então Davi joga uma maldição sobre Joabe e a sua família. Na realidade, a posição de Joabe é uma posição tal que Davi não cumpre nele o que deveria cumprir. Por quê? Porque ele não tinha o direito de fazer isso que fez. O irmão de Joabe, Azael, tinha morrido na guerra. Então, quando era morte de guerra, não foi uma questão de um assassinato premeditado ou coisa assim. Ou, por acaso, por um assassinato culposo, né, sem intenção, conforme a lei mandava. Não foi nada doloso. Se é doloso, ele tinha que morrer. Joabe tinha que morrer. E Davi não tomou essa providência. E aí, jogou para Deus. Fazer o quê? Vou jogar esse bolo de notas assim para cima. Se Deus pegar, então é dele. Se cair, é meu. Né? Não conhece? Lembra dessa historinha, não? Não lembra? O pastor Laércio conhece essa, não conhece? Essa aí, eu duvido se você não conhece. Dessa, vou jogar por aí que se Deus pegar, é dele. Se cair, é meu. Ele joga a responsabilidade para Deus. Você ia falar o quê? Hebron era a cidade de refúgio. Mas a questão toda aqui é que não cabia a cidade de refúgio. Mas para o outro voltar, ele na cabeça dele, ele tava com boa intenção em voltar. Porque ele não teve medo. Quando Joabe manda o Abner voltar, ele volta. Não volta, porque não se sabe qual foi a argumentação, né? A pergunta minha a respeito se ainda tinha sacerdote com Davi, era porque nessas andanças dele no meio dos povos pagãos lá, ele poderia ter absorvido aquela coisa deles ali e esquecido da ordenança do Senhor. O Senhor tinha mandado. Porque a lei, ela mandava que ele tivesse uma cópia. Ele tinha que ter o rei tinha que ter uma cópia. Ele tinha que ter uma cópia. Então, nessas andanças dele, da perseguição de Saul, que ele ainda não era rei, provavelmente ele não tinha. Mas quando lê esse texto, que ele fala, eu não tenho nada com isso, que não caia sobre mim essa maldição, ele tinha conhecimento da lei, sim. Ele procura fazer o quê? Ele procura se eximir de culpa, mas ele tinha, a atitude que ele tinha que tomar aí, nesse caso, era diferente. Só que ele preferiu usar aí uma terceira margem do rio. E aí deixou para Deus executar todas aquelas maldições que ele falou sobre a vida de Joabe e não fez o que deveria fazer. Porque isso aí foi um assassinato. E o assassinato a sangue frio premeditado. Então a lei dizia que quem fizesse isso em Israel tinha que ser morto. Joabe tinha que ser morto. Tá? Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, tá? E aí, prosseguindo. Assim, Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner. Observa bem que agora o narrador coloca o coadjuvante. Ou seja, eles planejaram tudo. Os dois planejaram. Então os dois tinham que morrer. Mas eles são os homens de confiança de Davi. Eles são generais do exército de Davi. Então Davi preferiu vou jogar a responsabilidade para Deus. Sendo que Deus já tinha jogado a responsabilidade sobre os ombros dele. Tá? Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles, olha o que o narrador diz, na batalha de Gibeon. Então era diferente de um crime premeditado. Inclusive o Abner lá falou, rapaz, não para de me perseguir, procura outro rumo, eu não quero matar você. E como é que depois eu vou chegar diante de Joabe? Vou me explicar lá diante dele? Mas o Azael, teimoso, prosseguiu e morreu. Então vejo que as atitudes do rei agora são simplesmente para se eximir de culpa, porque ele está num processo que ele tem que ganhar o sul e o norte. O sul já toma conhecimento disso. E agora o grande general do norte é assassinado lá. Davi está por trás disso. Então
Então ele já deixa tudo claro, já manda uma nota de esclarecimento. Olha, eu não tenho nada a ver com isso que aconteceu. Inclusive, olha aqui, estou amaldiçoando a Joabe, né, por conta daquilo que ele fez. E diz mais aqui. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem as suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. Então impôs isso ali a Joabe e a todo o exército que estava com ele, que eles vieram de uma batalha e agora eles tinham que fazer isso aqui. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo, enterraram-no em Hebrom, onde era ali a capital, nessa época era a capital do sul. E o rei, enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então observe bem que o rei está ali realmente demonstrando um luto, foi uma perda, não era isso que ele queria, e aconteceu ao arrepio da vontade do rei, totalmente contrário à vontade do rei. E então o rei cantou este lamento por Abner. E aí, nesse dia, inclusive, ele compôs ali esse cântico. Aí entra a poesia no livro segundo livro de Samuel, é a parte poética. Por que morreu Abner como morrem os insetos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou mais por ele. Vamos à última pergunta. O que o povo ofereceu a Davi e o que ele jurou que não o faria e o que o povo passou a entender? E o que Davi disse que o Senhor faria ao culpado? Versículos 35 ao 39. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Ele foi ali em jejum para o sepultamento de Abner, prometeu que só ia entregar lá no pôr do sol. Então essa era, mais uma vez, mostrando o quê? A sua tristeza pelo ocorrido, que ele não tinha nenhuma participação nisso, e isso tinha que ficar evidente aos olhos do povo. E assim ele está mandando também um recado para todo o povo, tanto da parte do sul como da parte do norte. E fechando, ele diz: todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Então Davi está andando dentro de uma linha que ele está conseguindo conquistar a confiança dos seus liderados. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então, todo Israel, sul e norte, tiveram essa consciência de que ele não tinha nenhuma participação. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Jogou para cima deles a lei da colheita segundo a semeadura. Observe bem que essa lei da colheita segundo a semeadura, na realidade, ela também está caiu sobre Abner, né? Que plantou bastante, muita coisa, e chegou a hora de colher. E isso fica num ciclo intermitente, isso vai seguir rumo que vocês nem imaginam. Preparem-se, porque a jornada é uma jornada de coisas assim que mostram os aspectos mais vis e baixos da natureza humana. Então, como nós temos de estudar tudo isso, a grande questão e o grande segredo é que nós estamos agora vivendo, tá? Vivendo numa época em que nós temos nos liderando o príncipe da paz, né?
Ele é que nos dá essa condição e também dá a condição. O Richard Phillips falou uma coisa muito interessante aqui no finalzinho, que é só para a gente fechar aqui a nossa abordagem. Tinha muita coisa a dizer, né? Mas o tempo é exíguo. É pouco. Bem no finalzinho aqui. Para o crente em Jesus, a base e o poder da paz é o próprio Cristo, pois Ele mesmo é a nossa paz, escreve Paulo, que fez de todos os crentes um e derrubou em sua carne o muro de inimizade. Os pecadores podem ter paz com o próprio Deus, que ofenderam por meio da paz que Jesus dá por meio do seu próprio sangue. E é por meio dos Joabes nascidos de novo, olhando para os Abners de suas vidas, seus corações derretidos com a paz de Cristo, não mais queimando com o fogo do ressentimento e do ódio, que Jesus estende, promove e oferece sua paz a um mundo moribundo, dividido e afligido pelo pecado. Então, é exatamente essa transformação que Jesus faz, que hoje nós vemos aí pessoas que tinham essa índole aí de Joabe e transformadas e se transformando em pessoas mansas, pessoas pacíficas. E lembro lá do nosso grupo de pastores, tem um que era o chamado Caveirinha, mas devia ser um terror na sua época, né? Hoje é um pastor pacífico, abençoado, inclusive está agora lá na Austrália pregando lá, passando um mês lá na Austrália pregando, e era o famoso Caveirinha, né? Pra você ter uma ideia. Hoje é pastor, chefe de família e uma bênção na obra de Deus. Então o passado já passou. E muitos que a gente tem hoje também no nosso meio aí, que o Senhor até teve que dizer, o passado já passou, deixa isso para lá, não desenterra e traz para cá não, deixa quieto lá. E fizeram coisas terríveis, mas o Senhor transforma, e que essas lições fiquem para nós como lições importantes. O fortalecimento e a ênfase que demos aqui na questão do casamento é fundamental e salta na lição de hoje, muito importante para nós. E a paz que temos entre nós, mostrando que nós somos pacificadores. Uma missão difícil, uma missão árdua, uma missão ardosa, né, como disse lá o vereador, no seu discurso, mas que o Senhor nos dê graça e nos dê força para, nesse mundo cheio de ódio, nós podemos semear o amor. E o Senhor nos abençoe. שמואל ב' פרק ג' ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק, ובית שאול הולכים ודלים. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעאלית, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי, והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור, והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפטיה בן אביטל, והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד. אלה יולדו לדוד בחברון. ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. ולשאול פילגש, ושמה רצפה בת איה. ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? וייחר לאבנר מאוד על דברי אישבושת, ויאמר, הראש כלב אנוכי אשר ליהודה? היום אעשה חסד עם בית שאול אביך, אל אחיו ואל מרעהו, ולא המציתיך ביד דוד. ותפקוד עלי עוון האישה היום. כה יעשה אלוהים לאבנר וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן אעשה לו. להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה, מדן ועד באר שבע. ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר, מיראתו אותו. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו, לאמור, למי הארץ? לאמור, כרתה בריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. ויאמר, טוב, אני אחרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך, לאמור,
לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול, לאמור, תנה את אשתי, את מיכל, אשר הרסתי לי ב100 עורלות פלישתים. וישלח איש בושת ויקחיה מעם איש, מעם פלטיאל בן ליש. וילך איתה אישה הלוך ובכו אחריה, עד בחורים. ויאמר אליו אבנר, לך, שוב. וישוב. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור, גם תמול גם שלשום הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם. ועתה עשו, כי אדוני אמר אל דוד לאמור, ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביהם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר אל דוד חברון, ואיתו 20 אנשים. ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואליך, ואקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד, ושלל רב עמם הביאו. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו, ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר בן נר אל המלך, וישלחהו, וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שילחתו? וילך הלוך. ידעת את אבנר בן נר, כי לפתותך בא, ולדעת את מוצאך ואת מובאיך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. וישוב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי. ויקהו שם החומש, וימות בדם עשאל אחיו. וישמע דוד מאחרי כן, ויאמר, נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם מדמי אבנר בן נר. יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל יקראת מבית יואב זב ומצורע, ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר, על אשר המית את עשאל אחיהם בגבעון במלחמה. ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קרעו בגדיכם וחיגרו שקים, וספדו לפני אבנר. והמלך דוד הולך אחרי המיטה. ויקברו את אבנר בחברון, וישא המלך את קולו, ויבק אל קבר אבנר, ויבכו כל העם. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, הכמות נבל ימות אבנר? ידיך לא אסורות, ורגליך לא לנחושתיים הוגשו. כנפול לפני בני עוולה נפלת. ויוסיפו כל העם לבכות עליו. ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום. וישבע דוד לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפני בוא השמש אטעם לחם אוכל מאומה. וכל העם הכירו, ויטב בעיניהם, ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בן נר. ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל? ואנוכי היום רך ומשוח מלך, והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני. ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו.